Muito prazer, meu nome é Vinícius Suzuki, eu sou Tech Lead Android dentro da HP. Ninguém percebeu que nós somos da HP, né? A HP uniformiza a gente para a gente vir nesses lugares. A gente só não usa um notebook HP porque o iOS ainda não dá para compilar num notebook HP. Mas no futuro a gente vai fazer isso. Bom, então eu sou o Tomás, sou desenvolvedor Android também na HP, né? Trabalho junto com o Suzuki no mesmo projeto. Primeiro, a gente vai falar hoje de Instant Apps. E por que a gente chegou nesse projeto Instant Apps? Por que a gente foi procurar Instant Apps? Eu e o Tomás, a gente trabalha num produto hoje que chama-se HP Sprocket, 699 na Amazon. Vão lá, é muito legal. É uma impressora pequena que ela funciona com Bluetooth. Ela foi um grande sucesso. A gente lançou em setembro, outubro do ano passado. E a gente está expandindo essa família. Um dos nossos diferenciais são as aplicações mesmo, para Android e para iOS. Tanto é que essas impressoras são muito são muito parecidas com as impressoras da Polaroid, da LG e tudo mais. Então, os grandes reviews que a gente tem das grandes techs do mundo aí são as nossas aplicações. Então, a gente investiu bastante. E chegou uma época que a nossa aplicação cresceu muito. Então, a gente tem realidade aumentada dentro da nossa aplicação, a gente comunica-se com internet e tudo mais. Hoje, a nossa aplicação, a gente até sofre com isso, porque tem 100 megas quase. Então, quase que a gente não consegue colocar a nossa aplicação na Google Play. E com stickers para você mexer nas fotos e mais a realidade aumentada e tudo mais. Então, chegou uma hora que a gente parou e pensou, olha, o que a gente pode fazer para aquele usuário que talvez não tenha essa impressora, e sim tem uma impressora de um amigo aqui perto, e esse cara quer imprimir. Então, foi essa dúvida que a gente teve, e aí a gente conseguiu entrar com Instant Apps. A gente ainda não migrou 100%, a gente está ainda em revisão, mas a gente acredita piamente nesse negócio que chama-se Instant Apps do Google. O que nós vamos ver hoje? O que são, como funciona, algumas restrições, quem está usando. Isso é legal saber quem está usando, porque no mundo Android você geralmente não quer ser o primeiro a pular ali na piscina, né? Então, inclusive o meu time que está me convencendo a usar o Kotlin, eu ainda estou meio ali e tal, tinha um botão ali, transforme todo o seu projeto em Kotlin. Eu já achei meio perigoso. E a gente vai falar um pouco de design e tudo mais. Mas o professor ali me convenceu, amanhã eu vou clicar ali, botão direito e Kotlin na vida aí, vamos embora. A gente vai fazer mais um overview, a princípio, do que são os Instant Apps. Tá? Se no final não tiver muitas perguntas, a gente pode mostrar mais um pouco de código, mais um pouco de detalhes de implementação, tá? Ou se vocês tiverem dúvidas. Mas hoje vai ser primeiro, conforme ali a nossa conteúdo, mais um foco no como é que funciona. Né? Primeiro, por que usar? Mais de 500 bilhão de devices já estão rodando Instant Apps. Ele reduz a install friction. Install friction é o que o Google introduziu no último talk deles. O Tomás vai falar disso um pouco mais para frente. A gente tem um slide dedicado a isso. Então, vocês vão entender melhor, mas é bem bacana esse install friction. Ele tem toda a natividade de uma aplicação Android. Então, a gente viu aí 2 palestras atrás, alguém estava falando, acho que Felipe, né, estava falando de web apps. Então, a gente estava naquele meio termo. Olha, existe uma web app e existe uma app. O que existe nesse meio? Ainda não existia nada. Então, você construiu uma web app, você não dava toda a experiência nativa do Android, né? Principalmente a gente usa Bluetooth, a gente usa câmeras e tudo mais. Então, web app para a gente não estava 100% ainda. Só que a gente também não queria que o cara fosse lá e instalasse 100 mega para o cara usar 1 ou 2 vezes. E no Brasil é um problema, né? Quando a gente veio com esse problema
para os Estados Unidos, o pessoal fala assim, mas como assim? Ninguém tem, todo mundo hoje tem 100 megas no telefone. Assim, olha, mas a gente tem que ver nos mercados emergentes, tipo o Brasil, memória de celular é um problema. Ninguém compra high-end, né? Fora exceções aqui, a gente tem problema. Eu tenho um problema no meu celular, que vira e mexe, tem que deletar a aplicação para salvar foto do meu cachorro. E é isso. A gente vai ver alguns outros casos também, né? Existe bastante novos casos surgindo por aí, e o Google incentiva muito isso. Ele vai lá na página deles, colocam lá, olha, usem e tal, está aqui essas pessoas usando. Não seja o primeiro a pular na piscina, use Kotlin, essas coisas legais. E, mais uma vez, reduce install friction. A gente vai falar disso daqui a pouco. Uma pergunta antes só também, que é um dos motivos que a gente decidiu falar sobre esse assunto, né? Alguém já tinha ouvido falar sobre Instant Apps? Tá. E alguém começou a usar alguma coisa ainda não? Tá. Um dos motivos que a gente decidiu falar sobre isso também é porque a gente achou que foi uma das coisas mais legais apresentadas no Google I/O e que menos gente fala e tem menos gente usando. Então, nossa ideia também era ver, olha, isso aqui tem futuro, é legal, tem alguns casos que se aplica e tentar fomentar que mais gente também investigue e tente utilizar isso. Né? Já que está 2 vezes ali, a gente falou tanto do stall friction, tá? Levando novamente fazer um paralelo com o web app, né? O que é um stall friction? Imagina só, tu recebeu, por exemplo, alguém te deu um share de um apartamento que estava vendo no Urban Airship, tá? No Airbnb, tá? E aí tu não tem um app instalado. Se tu clicar no URL, ou tu vai te mandar para a parte web dele, ou tu vai ter que ir lá na loja, baixar o aplicativo, depois que tu baixar o teu aplicativo, que tu carregar ele, tu vai voltar no link que tu recebeu, aí tu vai clicar no link e aí que ele vai abrir no contexto que tu estava, né? Fora que nisso aí, imagina, você está no 3G, aí tem um aplicativo de sei lá quantos mega, vai demorar para te baixar ou mais, né, dependendo, vai demorar, então tudo dificulta a vida do usuário. Daqui a pouco o usuário quer um negócio de 5 minutos, ele não conseguiu baixar porque é muito demorado, ou dá muito trabalho, e ele já desiste e nunca mais usa o teu app, né? Então, a ideia do Instant App é justamente tentar eliminar essa dificuldade para o usuário conseguir usar a tua app. Né? Com o Instant App, se tiver utilizado e tu receber, por exemplo, um link de um share de alguma coisa, quando tu clicar naquele link, em vez de baixar teu app, ele vai baixar o Instant App, tem um tempo de carregamento bem curto, e já vai abrir para ti com contexto na parte, por exemplo, na busca de casas ou coisas do gênero. O que são? Primeiro foi introduzido em 2016 no Google I/O e agora em 2017 foi feita a primeira release, então já está disponível para a gente desenvolver. Em 2016 ainda era o preview, algumas pessoas pularam na piscina, foram os primeiros, mas agora é o 17. Ele roda em aplicativo 21+, talvez seja algum problema para a gente aqui no Brasil, né, que a gente ainda tem muitas aplicações rodando 19. A gente olha lá no Google, na página do Android, qual é o market share, e aqui no Brasil ainda o 19 ainda é muito grande e tudo mais, em mercados um pouco mais high-end, isso aqui não teria problemas. Então, há uma outra questão aí para se pensar, quem for da área de marketing, se vale a pena, não vale ir para isso ou não. Né? Ele roda sem instalação, apesar de você baixar um APK para o seu celular, isso a gente vai falar um pouquinho mais tarde também. Essa parte mais técnica a gente vai se afundar, o Tomás vai falar bastante disso. Eu sou o technical lead, então eu sou o cara que responde e-mail e vai em reunião. Então é isso que eu faço. E também há um novo conceito ali agora de App as a Feature. Então você não tem mais todo aquele calhamaço de coisas. Tá. Tá bom. Mas isso também a gente vai conversar um pouco mais, porque agora a gente não vai desenvolver aplicações do jeito que a gente está acostumado, de fazer um bundle enorme e depois colocar no celular. A gente vai começar a dividir ele em funcionalidades para talvez a sua Instant App acessar uma funcionalidade, depois colocar outra e tudo mais no topo. Então, vocês que vão desenvolver Instant Apps, seria bacana você pensar no início da sua aplicação. Porque a nossa aplicação cresceu muito.
E a gente não pensou no início, e agora a gente está sofrendo um pouco para a gente quebrar ela. Mais um pouco a gente vai falar da arquitetura, como vocês vão ter que fazer, tá? Mais uma vez o Tomás vai falar disso. Como funciona? Tá? Na realidade, como funciona? Acho que a gente pode passar para o próximo aqui, já que ele mostra. Então, você está navegando numa página qualquer, numa página do hotel urbano, e de repente você olha uma promoção, alguma coisa bacana, você clica nesse link e em vez dele te dar a página, esse web app, ou dele colocar toda a aplicação, você vai abrir um Instant App. Ele é muito mais leve e ele foi feito para só para aquela função. Ou seja, fazer uma reserva ou o que seja. Então, aquela funcionalidade, por que você baixaria toda a aplicação de fazer search para fazer, não sei mais o que o hotel urbano faz, mas deve ser uma aplicação gigante também, né? De fazer search, de colocar promoções lá dentro, ou se não de colocar a parte de management de usuários e tudo mais, sendo que você só quer dar uma olhada naquela promoção. Então, é aí que entra o Instant App. Olha só, aqui está no BH Foto, bom, que seja, o cara pesquisou ali, olhou, clicou, aquela barra ali em cima indica que ele está instalando uma Instant App. Ou seja, eu vou oferecer toda a mobilidade, toda a funcionalidade de uma aplicação nativa. Então, se a sua aplicação nada de web app, né? Nada de todas as funcionalidades nativas você vai ter na mão. Isso é legal. Uma outra funcionalidade também, é claro, olha só, eu estou olhando aqui alguma coisa aqui no hotel urbano, achei o link e mandei para alguém. Esse alguém também, claro, pode acessar esse cara aqui e cai de novo na web app, na Instant App, desculpa. Fiquei tão impressionado ali com o web app que eu estou com esse negócio na cabeça. E mais uma vez, você recebendo um intent, você pode abrir esse link. Nesse caso aqui, é um caso estadunidense, né, que você tem os parquímetros, e eles funcionam também com NFC, então você coloca o celular ali perto, ele te manda um intent, você dá um handle nesse intent, abre ele, você vai ver que é uma URL de Instant App, TUC, Instant App, bala demais. A gente fez essa mesma palestra em São Paulo, como é que chamava a conferência? Android Dev Conference. Na Android Dev Conf, e naquela época ainda não estava disponível no Brasil. E aí a gente falou assim, bom, vamos nos atualizar aqui como é que está para a gente fazer essa palestra. E olha só, a gente descobriu aqui que já está disponível aqui no Brasil. Bacana, né? Isso aqui, na verdade, não é só questão de estar disponível no Brasil, tá? Agora, em finalzinho de outubro, meio de novembro, não me lembro direito, tá? Eles lançaram a versão 1.1 do SDK do Instant Apps. E uma das coisas que eles fizeram agora é que se tu entrar no Google Play e tu entrar na parte de um app que tem o Instant App, ele te oferece esse novo botão que é o Try Now, tá? E aí, se tu apertar nele, em vez de tu baixar o app completo, ele baixa o Instant App também, né, com que tu definiu o teu ponto de entrada inicial, para o usuário conseguir em pouquinho tempo ele dar uma experimentada, dar uma navegada. E aí depois a gente mostra mais adiante, porque a ideia também do Instant App é converter teu usuário também, né? Então, apesar de te deixar mais fácil para ele usar a primeira vez, tem várias formas depois de fazer ele instalar o app de forma completa, né, integral, né? Essa aqui é um case famoso, que eles até fizeram um vídeo, que o cara do The Wire manda um puzzle, um crossword, para cada um dos seus funcionários. O gerente manda para os seus funcionários. Deve ser um gerente bacana. Mais uma vez aqui, tem como é que funciona as Instant Apps, né? Nesse caso aqui, ela está instalada uma Instant App dentro do seu celular. E aí você me pergunta, mas espera aí, ele está igual como se fosse uma aplicação. É e não é. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar da utilização de memória, de como você deve fazer, dos limites que você pode entrar, quando isso aqui vai sumir, porque uma hora isso aqui vai sumir, né? Senão não faria sentido você instalar e o negócio ficar para o resto da sua vida lá. Quer
fala disso só agora? Só mais um detalhe rapidinho aqui, né? Assim como a gente está falando dos web app antes também, tá? Esse app ele não vai ficar listado na tua lista de aplicativos instalados lá quando tu navega, né, na tua aplicação. Ele vai ficar dentro do menu lá na tua settings. Tu consegue ver cada um deles. Tu pode remover, né? Pode dar ou adicionar novas permissões para ele, limpar os dados que ele pode fazer depois está instalado. E também já é um jeito de usuário, gostei muito da aplicação, saiu, perdeu ela. Se ele for no settings, ele pode ir lá, clicar em instalar e instalar a versão completa da tua aplicação também por aí, né? Isso aí tem também, né? Tem uns guidelines também que a gente vai falar daqui a pouco, né? De que você tem que oferecer para instalar full app. Não é uns guidelines do Google. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Quem está usando, isso é legal, então o próprio Google vai lá e coloca alguns cases, coloca vídeos e tudo mais. Então eu relatei aqui meia dúzia de cases interessantes que eu fui lá, li, eu achei legal. Alguns, é bem interessante que eu acho que o do OneFootball, ele fala realmente o que aconteceu, quanto tempo ele teve que investir na aplicação dele, os engenheiros teve que parar para refazer toda a arquitetura. Bem interessante esses casos aqui, são todos direto do Google, né? Desses casos é legal, que nem ele falou, de ver, porque eles não falam só tipo, a dificuldade técnica, mas o que teve de ganho, o que melhorou em termos de usuário, de usabilidade, quais foram as dificuldades, tempo que eles usaram, né? É bem legal de ver esses casos. E aqui também mais uma visão geral de quem está usando. É gente para danar agora. E essa imagem também é do ano passado, então hoje já deve ter alguém mais uma galera usando. Agora a gente vai falar de como fazer o design da app, realmente como que você tem que modularizar a sua aplicação para fazer isso e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho de memória. O Tomás vai falar um pouquinho mais disso. Uma das coisas, antes de entrar mais nessa parte aqui ainda de casos que ele funciona e não funciona, tá? Uma das coisas que a gente tende a fazer quando tem tecnologia nova, assim, a gente é que nem criança quando ganha brinquedo no Natal, né? O cara já quer sair rasgando papel, já quer usar, já quer brincar. E a ideia é que, ok, uma feature muito legal, mas o Google fala, antes de sair convertendo toda a app para Instant App, né? Pensa um pouco em quais são os casos de usos que faz mais sentido para ti. Começa por aqueles, vê o ganho, né? Deu certo, não deu certo, o que tem que mudar. Então a ideia é que antes de a gente começar mesmo a sair programando, que a gente pense um pouco no design, o que faz sentido, o que não faz sentido para a nossa app, né? E uma das coisas que a gente tem que pensar, primeira coisa, quais são as restrições dessa tecnologia, né? A primeira delas, que é um limitador em vários casos, né? Tu não pode usar background services, né? Então, você tem um serviço que ele não é um foreground service, que ele não tem uma notificação visível para o usuário não sabe que ele está rodando, né? Ele não pode utilizar. Apesar de ele tem uma limitação de tamanho, né? Cada módulo, depois a gente vê direitinho, tá? Mas cada módulo do Instant App ele não pode ter mais de 4 megas, tá? Então, por exemplo, se a tua aplicação necessita de muitos assets, imagens, né, arquivos grandes, tá? Depois que o usuário faz a primeira instalação, tu até pode baixar esses arquivos, tá? Mas aí tu já está matando um pouco da usabilidade da aplicação, né? Aí tu carrega rápido a aplicação, e aí quando carrega tu dá um outro loading, e tu vai carregar mais um monte de arquivos, né? Então, não é um caso bom para usar isso. Ele não suporta notificações. E essas duas últimas, por enquanto, são restrições do Google Play da loja, tá? Eles dizem que no futuro talvez isso mude, tá? Mas teu app é pago, ele não pode ter um Instant App dele, tá? E a segunda coisa, tem uma classe de... Se tu vê lá as guidelines, lá tem Apps Designed for Family, lá, tá? Tem uma série de restrições de idade, conteúdo, tá? Também não pode usar um Instant App para esses caras aí. Aliás, se vocês estão pensando no Android ou agora, vocês já estão tendo alguns problemas com esses background services, né? Se a aplicação de vocês fazia alguma coisa ali, então talvez já seja uma boa hora para você começar a pensar em Instant App também. Aquilo que eu estava falando no começo, então, né, de não tentar fazer tudo na app, mas focar, né? E aí até para ajudar um pouco a entender o que tu quer ganhar com a tua app, né? E até quem veio ontem, até no dia de negócio, um pouco falado assim de quais são as formas de aquisição, retenção de usuário, tá? Então aqui ele vai dar, muda o próximo, por favor. Ele vai dar alguns exemplos de quais são 3 objetivos principais que tu poderia ganhar com a tua app e tentar focar nisso, né? O primeiro deles é a conversão, né? Que é justamente tu pegar o core da tua aplicação, né?
aquilo que é, sei lá, a Sprocket, ela tem que imprimir. Ela pode editar imagens, tu pode ter uma experiência de realidade aumentada, mas o principal, o cara vai que pegar uma foto e quer imprimir, né? Então, isso é um jeito de tornar mais fácil o uso, inclusive para os usuários que já fazem uso do teu app, né? Porque mesmo, se tu não mesmo depois que tu instala teu app, né, tem a versão completa dele, ele continua tendo os endpoints de URL, né, meio estilo deep links, né? Então, mesmo que tu já tenha teu app instalado, o fato de alguém te dar um share de uma URL vai fazer também tu cair na parte certa. Então, é um jeito de tu melhorar a experiência do teu usuário também, especialmente nas partes que são o foco do teu aplicativo, né? O segundo já é, ok, eu já tenho uma base, mas eu quero aumentar minha base, e como é que eu posso fazer os usuários, pelo menos, experimentarem minha aplicação, né? Um dos problemas que a gente tem hoje em dia é que tu vai lá no Google Play, por exemplo, para qualquer coisa que tu faz, tu vai ter um monte de aplicativos, às vezes eles vão ser pesados, demora para instalar, e é tudo muito rápido, né? Tu perdeu a chance do cara instalar o aplicativo na hora ali, ele não instalou, não vai ver, não vai instalar mais, vai no site se for o caso, e tu perdeu uma oportunidade dele tentar usando isso, né? Então, isso é muito aquele caso de que tu compartilha, né, o link, um share de alguma coisa da aplicação com um outro usuário, que ele vai conseguir também ter experiência do teu app, dizer, bah, que legal, e instalar, né? E o último também é que aí tem uma gama nova de casos que tu pode testar, né? Assim como a gente falou do NFC, né? Tu pode pensar isso em aplicativos baseados em geolocalização, que tu receba com um BLI, uma URL também, tá? Ou mesmo a questão de tu tem uma funcionalidade específica do teu app que vai funcionar só em algum lugar, ou um app mesmo de uso único, né? Se tu tem um app que vai funcionar só no museu, por exemplo, que dificilmente teu usuário vai ter o app instalado, porque ele só vai usar quando for lá, por exemplo, tu pode ter um instant app quando ele chegar perto de alguma parte irrelevante, com QR Code, alguma coisa, instalar o aplicativo, fazer o uso enquanto ele está lá dentro, e depois, se não tem mais sentido para ele, ele vai remover esse aplicativo, né? E uma das coisas que eles focam muito assim, né, na questão do Instant App, é que o Instant App ele é o teu app. Ele não é para ter uma UI diferente, né? A experiência do usuário tem que ser a experiência que ele vai ter quando ele for usar teu app. A ideia é que não é um modo de... não é só um preview da tua app, né? É a app completa, aquela funcionalidade que ele está usando naquele momento, se ele estivesse usando a mesma funcionalidade com o app instalado, ele teria aquela mesma funcionalidade. Então, eles sempre falam que, na verdade, é um único app com dois modos diferentes, né? Um antes de instalar ele de forma completa e um com Instant Apps. E para a gente conseguir atingir tudo isso, né, ter o tamanho reduzido do app, né, a gente tem que modularizar o nosso aplicativo, né. Isso é bom, tá? Porque geralmente a gente não faz isso até a gente sentir necessidade na pele, né? Ah, tu vai crescendo, tu vai colocando coisa lá, aí chega um momento que está muito grande, está na hora de quebrar teu app e tu faz por uma necessidade, né? Se tu já desde o começo, tu já vem com esse mindset, né? Ah, vamos fazer diversos módulos, vai ficar mais fácil de fazer manutenção no começo. Se teu time crescer, tu tem como dividir, né, isso entre diversos times de desenvolvedores diferentes. Isso já facilita bastante. Esse negócio de modularização é bem interessante, porque hoje a nossa aplicação está com uma meia dúzia de módulos, e a gente foi na conferência lá em São Paulo, e o cara do Airbnb falou que a aplicação deles tem 64 módulos. Então, é interessante a gente escalar isso um pouco para cima. E quando eu perguntei para ele por que ele modularizou tanto, eles têm 68 desenvolvedores Android. Então, cada um consegue trabalhar em um módulo sem afetar os outros códigos, né? Isso é interessante também. Então, isso aqui é só um pouco para ilustrar como é que é a arquitetura, né? Geralmente, o que a gente está acostumado a fazer é ter um único aplicativo lá com todas as coisas dentro dele, né? E aí, quando vai para o Instant App, a ideia já que seja diferente, né? Eu falei que cada módulo só pode ter no máximo 4 megas, né? E a ideia é que tu tenha cada feature vai ser um módulozinho e tu tem um único módulo maior, tá? Que é uma espécie de código compartilhado por todos eles, né? Então, cada uma das tuas features vai ser composta pelo teu módulo, né? Mais o base feature é esse, né? E a soma dos dois não pode exceder 4 megas, tá? Então, também não adianta tu botar todo o teu código no teu base feature, que ele vai ser compartilhado com todo mundo, e ter bem pouquinho código na tua feature, se ultrapassar os 4 megas não funciona, né? E quando tu vai subir isso para Google Play, tá? Na verdade, tu vai subir dois... É bem simples para subir também, tá? Mas quando tu for subir lá, tu vai subir o teu APK normal e mais um zip, que na verdade ele contém cada um desses featurezinhos, é uma espécie de APKzinho que tu sobe junto.
Então, isso fica encapsulado no único zip, mas é bem tranquilo. Só tem que ver isso agora, vai ter um outro lugar no código, né? São gerados 2 artefatos, né? O teu APK normal e mais teu Instant App. E, então, alguém aqui já tem bastante Deep Link na aplicação, não usa muito? Quem já tem Deep Link na aplicação, tá? Já está bem avançado se quiser começar a usar Instant App, tá? Boa parte do que eles usam de Instant App é bem baseado na parte de Deep Links, né? Então, a ideia é que, geralmente, quando a gente pensa na nossa app, ela tem um fluxo de entrada mais ou menos. Sempre vai entrar pela Splash, vai cair na home da tua aplicação, e depois vai ter 2, 3 funcionalidades que ele pode navegar, né? Quando a gente começa a ter um Instant App, ele pode não só entrar pela home, mas ele pode entrar direto na página de pesquisa, se tu tiver feito lá o Instant App, ou pode ser na parte de vendas, de promoções, né? Tu começa a ter múltiplos pontos de entrada na tua app, né? Baseado nessas URLs, então também tem que começar a pensar um pouco diferente o design dela, né? E todas esses pontos de entrada são baseados em URLs, tá? E isso é uma coisa que é um pouco estranho no começo, tá? Se tu está num módulo da tua app, tá? E tu quer instanciar uma activity que está numa outra feature, tá? Tu também tem que instanciar ela usando a URL. Quando está dentro do Instant App, né? Porque o Instant App ele só carrega o módulo que está usando na hora. Então, mesmo que tu queira acessar, chamar uma activity quando ele for tocar para a funcionalidade seguinte do teu app, também dentro do Instant App vai ser baseado em URLs, né? Já tinha falado, né, da limitação de 4 megas, né? Essa limitação faz muito sentido porque a ideia, se tu quer ter uma experiência rápida, o usuário rapidamente conseguir abrir a aplicação, não adianta ter um Instant App de 40 mega no 3G, tu vai levar um tempão para abrir e perde todo o sentido, né? E tu tem essa limitação de 4 megas, mas depois que teu Instant App for o usuário começar a usar, tu pode baixar recursos adicionais, não tem problema, né? Então tu pode ter um pouco mais de código, imagens, se precisar, além desses 4 megas depois que lança, né? Que roda. E, bom, aquilo que eu te falei já da URL também, já. Então, para a gente conseguir chegar nisso aí, a primeira coisa é, não tem como fazer uma Instant App sem de deixar coisa desnecessária no nosso código, né? Isso é um dos problemas também, conforme vai crescendo a app, às vezes a gente esquece de fazer as limpezas necessárias, né? Tu vai olhar tuas dependências lá no Gradle, tem um monte de coisa que ninguém mais usa há muito tempo e está lá ocupando espaço. Tu começa a ter imagem que tu já não usa mais e não removeu, né? Então, toda essa parte de remover tudo aquilo que não agrega para o usuário e só está ocupando espaço também, né? É essencial para fazer isso. Eu acredito que hoje em dia quase todo mundo já deve estar usando, né? Mas o Instant Apps, ele só funciona com as permissions, né, de runtime, né? Introduzidos Marshmallow, então, se tu não fez isso ainda, vai ter que fazer para usar o Instant Apps. Por questão de segurança, obviamente, né? Qualquer coisa que for fazer que vai pedir uma dangerous permission, ele vai pedir para o teu usuário tem que explicitamente permitir, né, dar a permissão para o teu aplicativo fazer isso. E também, se tu quiser fazer isso, é um problema maior, tá? Hoje em dia, se tu teu app tem pagamento, alguma coisa nesse estilo, tá? Ou mesmo de login, tá? Tu tem que usar as APIs do Google para fazer isso, tá? Hoje em dia, tu não consegue fazer o pagamento se não usar o Google Payment ou o Smart Lock para fazer o login, tá? Então, isso é um trabalho a mais, depende da app também, vai ser um limitador. Em compensação, se tu já usa, é muito simples de integrar com o que tu já tem na tua Instant App. E aqui é só um pouco para mostrar, né? De novo, né, o exemplo do aplicativo do New York de Crosswords. Ali, na primeira tela, o usuário instalou o Instant App, e vocês veem que tem um botãozinho ali, Install, tá? Essa é o guideline do Google para isso, né? Tem 2 formas de tu dizer para o teu usuário instalar a tua aplicação. A explícita, que é isso também, tem um botão ali, tá? E quando o usuário clica naquele botão, eles criaram uma nova API também de download da loja, né? Então, quando ele clica no botão, ele mostra aquele pop-upzinho ali, que é um resumo do que aparece no Google Play. E se o usuário clicar em Install, ele começa a baixar a aplicação em background e o usuário continua podendo navegar no Instant App enquanto ele está baixando o aplicativo, se for maior o espaço, né? E, além disso, o que eles sugerem é que, além de botar esse botãozinho de install, tu não necessariamente precisa botar todas as tuas features como Instant App, né? Então, se ele tentar entrar numa feature, por exemplo, na Sprocket, tentar entrar em realidade aumentada, a gente vai mostrar um prompt me dizendo, olha, essa funcionalidade só funciona com o app instalado, e aí tu clica o botãozinho de install e vai usar a mesma API para instalar ele, né? E isso aqui é uma restrição importante também, tá? Tu não tem como fazer só um Instant App, tá? Então, essa é um ponto de decisão, se tu vai ter uma web app ou não, né? Para ti ter um Instant App, tu tem que ter um app na loja. Tá?
Tu pode até subir a primeira versão dele já com o Instant App, mas não tem como existir um Instant App sem a versão normal, né? A parte dos serviços ali de notificação que a gente tinha falado, né? E também por questão de segurança, não pode acessar nenhum identificador único do device, né? Não pode pegar o e-mail do device, MAC address, porque é justamente questão de tá usando. É mais fácil de tu instalar o aplicativo sem se dar conta, né? Então, pensando na questão de segurança, ele limita um pouco o que tu consegue saber de dados do usuário, né? Isso aqui também é bem limitador, né? Essas são as permissões que hoje em dia estão disponíveis para quem quer usar um Instant App, tá? Se a permissão que tu usa não está nessa lista, teu app não é um bom candidato para usar Instant App, tá? Depois a gente vai disponibilizar o material aqui, vocês podem olhar com mais calma, né? Se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de usar, mas isso aqui são as permissões que estão disponíveis para ele. Outra coisa bem importante, está todo o tráfego que tu for fazer dentro da app com requisições HTTP, tem que ser HTTPS, né? Também por requisitos de segurança. Isso é uma coisa que quando a gente foi fazer a primeira vez a nossa versão da app lá, deu confusão para a gente, tá? Porque quando tu vai usar a API do Google lá para fazer os URLs de entry point na tua aplicação, tá? Tu tem que permitir que ele também entre na aplicação por HTTP, tá? O teu ponto de entrada tem que ser HTTP e HTTPS. Mas todo o tráfego que tu fizer dentro da tua aplicação tem que ser HTTPS. Então, se, sei lá, tu tem a tua lista de casas lá no Airbnb ou no hotel urbano, ela vai ter que ter um entry point também com a versão só HTTP. Que a gente tinha comentado, né, da questão de login, né? Se tu for fazer login, tem que ser com o Smart Lock. Tu não pode ter acesso, né, ao external storage no device. O app, ele vai criar lá um storage interno dele, né? Se vocês lembrarem, lá no começo eu mostrei que quando tu clicava lá nas settings, ele mostrava a tua aplicação, tinha um botão de clear data, né? Então, tudo que tu for baixando, ele vai reservar um espaço para ti. Tu pode ter teu banco de dados lá, tu pode ter teu SQLite lá instalado. Tu vai poder usar isso depois que a tua app for instalada de forma completa. Tu consegue ter acesso a todos os dados que o usuário já tinha, fazer a migração, tá? Mas ao external storage tu não tem acesso. E também tu não pode verificar a lista de aplicativos instalados no device do usuário, né? Tu só consegue verificar os devices que estão instalados que explicitamente disserem que eles podem ser descobertos por Instant Apps. Agora um espaço para vocês estão fazendo perguntas, se tiverem, tanto de implementação também, quanto mais alguma coisa de design. Se vocês não tiverem muitas perguntas, a gente ainda pode mostrar alguma coisa de código ali, como é que faz também, alguma parte mais técnica, assim. Cara, esse negócio de não rodar serviços em background é uma decisão de design do Google? Os apps não vão rodar em serviços de background ou uma restrição que existe hoje e isso deve mudar? É uma restrição do Google. Ele não vai rodar, ele não roda hoje e não vai rodar. Mas lembrando que, é o que eu disse, se você está preocupado com o Android ou, a sua aplicação já está fazendo poucas coisas em background, né? Porque o Android ou está matando agora os seus serviços que ficam muito tempo em background. Então, eu acho que isso é uma tendência como vai ser, como é o iOS hoje, né? Você não consegue ficar muito tempo fazendo coisa em background. Eu acho que o Android está caminhando para isso. E o Instant App ele já começou assim. Ele já não vai permitir muita coisa ali dentro. Só complementar um pouco assim, mas é bem nessa linha mesmo, né? O Google já está com a ideia de que cada vez mais teu usuário tem que saber o que está acontecendo no device dele, né? Então a ideia é que tu pode ter um foreign ground service, né, rodando, né? Tu pode ter um service que tenha uma notificação especialmente dizendo, olha, eu estou rodando aqui em background, eu continuo fazendo alguma coisa, que ele saiba que tem um contexto, tá? Então é uma decisão muito mais de design mesmo. No futuro a ideia é que não tenha mesmo, e até porque se tu sai do teu Instant App, ele não fica rodando em background, tá? Quando o teu usuário sai lá, dá o home dele, ele para mesmo, tá? Ele não fica rodando no background, ele é tirado da memória. Então também seria mais uma restrição para te ter um background service, né? Sim, com foreground service ele funciona, mas por enquanto só a partir acho que do Android ou não me lembro. Mas tem algumas restrições de sistema, mas ele funciona com foreground service, tá? Só com background que ele não funciona. Sobre a arquitetura do aplicativo de vocês, tá? Por exemplo, assim, ó, pelo que eu entendi, tem um code base bem grande o aplicativo de vocês, né? De 100 MB e tal, assim. Como é que vocês fizeram para separar essas em features diferentes
esse code base gigantesco, tá? E outro ponto, assim, ó, se eu tenho uma permissão que é do aplicativo que está no meu manifest lá, mas a minha feature não tem ela, eu consigo separar isso, ou meu aplicativo full, ele obrigatoriamente não pode ter nenhuma daquelas restrições de permissão? Tá, vamos por partes, tá? Primeiro a questão da permissão, tá? Tu pode até ter permissão no teu manifesto, tá? Mas o teu aplicativo não pode pedir ela, né? Então, se a tua feature que está rodando no Instant App, tá? Inclusive, tu pode verificar, na API do Instant App deles, tem bem poucos métodos, tá? Um deles só é aquele para instalar, e outro para saber se a tua aplicação é um Instant App ou se é a versão instalada dele, tá? Então, por exemplo, se tu quer fazer uso de alguma permissão, tu pode verificar antes de pedir ela, por exemplo, tá? Se o aplicativo está instalado ou não, tá? E como são runtime permission, enquanto que tu não peça para o teu usuário, não vai dar problema, tá? A outra questão já é um pouco até mais filosófica, né? Como é que a gente quebra as funcionalidades do nosso app, né? O que a gente está fazendo no trabalho é tentar entender aquilo que é tentar um pouco desacoplar as coisas, né? Tudo que está mais ou menos junto, que faz sentido, tentar transformar isso num módulo, né? E fazer um conjunto de 2, 3 activities que façam sentido com uma funcionalidade do início ao fim, e especialmente também as coisas que a gente está começando a fazer, de tentar compartilhar mais código entre apps, fazer mais como SDK e gerar dependências externas, inclusive, tá? Então, aquilo que é muito baixo nível, que é a interação com o Bluetooth, com a impressora, por exemplo, isso já virou um módulo para nós, porque fazia muito menos sentido para a app e muito mais uma coisa que a gente poderia usar no futuro, inclusive, se a gente quisesse fazer outros aplicativos também, conversar com a impressora e imprimir, né? Mas aí vai muito... O que a gente tem feito é nesse sentido, tentar identificar o que são features que a gente pode agrupar, e isso vira um módulo, né, que tem menos dependência uma das outras, e tentar deixar cada vez mais desacoplado as coisas que não precisam ter conhecimento muito profundo uma parte da outra. Né. Tomás, é só uma contribuição que a gente queria fazer aqui no Hotel Urbano. A gente fez uma integração com o Google Pay, e o Google Pay ele chama um Instant App dentro do nosso próprio aplicativo, só para efetuar o pagamento e depois fechar. Eu acho muito interessante que você pode chamar até Instant Apps dentro do seu próprio app para alguma integração, algum outro recurso. Acho bem fantástico, as possibilidades. É possível a gente mandar push por um Instant App, porque tranquilamente a gente poderia registrar o cliente, já que ele roda uma activity, né? Mas assim, não teria o receiver lá, no caso, como não está instalado no dispositivo. Tem como? Essa é, por enquanto, uma das restrições ainda, tá? Eles, a última vez que eu li a respeito, talvez isso mude no futuro, mas a tua app, diferente de uma... enquanto ela não está explicitamente sendo vista pelo usuário, ela não está rodando. Por isso que, por enquanto, tem essa limitação do notificação, tá? E também porque a ideia deles é, como o Instant App é muito mais fácil de tu instalar ele, tá? A ideia é que também tu incomode menos o usuário, né? Conforme vai navegando no URL, ele pode instalar o Instant App, e aí ele não viu, ele continua lá instalado aquela primeira, o base feature dele lá, e ele fica mandando notificação, então poderia causar um incômodo, né? Então, são as duas restrições. No momento que não está visível nada para o usuário, não está rodando, e a segunda coisa é que também, como é mais fácil, por enquanto eles estão limitando a questão de uso de notificações. Tomás, uma das coisas que tu comentou bastante ali é sobre a modularização do aplicativo, né? Independente de se tu vai querer tornar ele um Instant App ou transformar alguma feature em Instant App. Só queria voltar uma questão ali a respeito da arquitetura. Talvez o que eu vá questionar seja bem filosófico mesmo, porque não há um consenso ainda na comunidade. Mas dentro das arquiteturas que a gente conhece no Android para desenvolvimento, MVP, MVVM ou até mesmo Viper, que seria uma arquitetura mais inspirada no iOS, teria alguma arquitetura que vocês recomendam que facilitaria essa parte de modularização? Quais que vocês já testaram e se aventuraram nesse projeto de vocês, que pelo que a gente entendeu, ele tem um codebase bem grande mesmo, né? Só queria entender essa parte. Perfeito. Não posso... Quer começar? Cara, eu comecei esse projeto, éramos eu e mais dois. Éramos 3 developers em março do ano passado. Hoje somos 9. Então você imagina que a gente começou fazendo uma arquitetura que não era arquitetura, que a gente colocava tudo na Activity ali e tudo mais. E com a integração desses outros developers, a gente está tentando colocar alguma coisa, um MVP, então a gente está testando o MVVM, mas a gente ainda não conseguiu parar para falar o seguinte: uma aplicação desse tamanho, você não tem como falar, olha,
agora toda a arquitetura vai ser Viper, vai ser MVVM, né? Porque é muita classe que já está pronta, que já está funcionando 100%, então você não vai parar para tomar essa decisão. Mas hoje a gente tem um padrão ali, se você vai criar alguma coisa, a gente está usando o MVP ainda, um Model View Presenter, né, para quem acha que não tá bom, todo mundo deve estar familiarizado com isso. Então, eu como o Technical Lead, eu estou incentivando que use, mas eu acho que daqui para frente a gente vai ter que pensar em outras arquiteturas melhores ainda, tipo um MVVM da vida, que agora com o Google Architecture melhorou bastante, né? Mas a gente ainda não adotou 100%. Quando você está numa aplicação desse tamanho, é difícil você tomar essas atitudes que impactam 9 desenvolvedores e muita linha de código, né? Mas sim, a gente tem uma preocupação e a gente está tentando fazer esse movimento, né? Se eu falar para o meu PO o seguinte, olha, 9 desenvolvedores não vão fazer nada durante 3 meses para mudar a arquitetura, não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Deixa eu só completar, então, também a resposta, tá? Porque, assim como o Suzuki falou, eu sou um dos caras do começo lá que queria botar Kotlin, e eu também sou um dos fortes entusiastas de MVVM, especialmente pela questão toda de Android Architecture Components, quem já deu uma olhada também, tá? Então, ele já está muito mais voltado a essa questão toda de... Ele já tem a Model View, ele já tem nativamente, né, que tu pode estender ela. Então, eu acho que patterns são bem úteis. Se tu não usa nenhuma na tua aplicação, eu acho que a MVP é um bom ponto de entrada, porque ela é razoavelmente menos complexa que o MVVM, que já tem muito ganho em cima do MVC, tá? Mas essa parte mesmo de como quebrar e modularizar a tua app, ela não está tão vinculada à questão de pattern de arquitetura para a tua funcionalidade, né? É uma coisa nível mais alto, né? Porque independente se tu usa MVC ou se tu não usa nada, tá? Ainda assim tu consegue quebrar ela no módulo separado e tentar limitar as dependências de código, o que tu usa entre uma e outra, né? É muito mais tentar entender o que faz sentido tu agrupar e transformar isso num módulo para diminuir esse acoplamento entre as outras partes do código. Entrando ainda também nessa questão de módulos, pelo que eu entendi ali, tipo, tu tem meio que features separadas em módulos. Como é que fica, tipo assim, essa navegação de uma feature, vamos supor, pagamento, e aí tu vai acessar outra feature. Tu consegue acessar e é feito tipo um download dessa nova feature, ou ele... Como é que é feita essa transição, tá ligado? Tranquilo. Então, tem duas coisas, vamos por partes, tá? Primeira delas, como é que funciona o uso do Instant App, né? Tu entrou naquela feature, ele baixou um módulo referente a ela lá até 4 megas, tá? Quando tu for trocar para uma nova, esse módulo fica como um cache na tua aplicação, tá? De tempo em tempo, se por acaso mudou lá, tem uma versão nova, né? Ele vai pegar o módulo novo do cache e vai atualizar, tá? Senão fica lá no teu cache da aplicação. Se tu clicar numa outra funcionalidade, que tu vai ter que ir para um outro módulo, ele vai fazer o download do módulo daquela funcionalidade, se não tiver baixado, se não tiver feito o download ainda, tá? Nesse ponto, o que ajuda nessa transição para ela ficar mais assim, mais smooth, assim, mais lisa, tá? O base feature, a não ser que tenha alguma atualização nele, ele também é comum para todo mundo, né? Então, se tu começou uma feature lá e vai para a tua feature seguinte, ele só vai baixar o módulo da feature, né? Então, fica mais rápido um pouco, tá? E a navegação mesmo, assim, em termos de código, eu até tenho ali, mas a gente botou mais a parte de fomentar, assim, o uso, tá? Mas acho que eu tenho código um pouquinho mais um pouco, por favor. Mais um pouquinho, mais uma ainda. Mais uma. Mais uma agora, é nessa aqui. Aqui, por exemplo, tá? É como é que tu faz para chamar uma activity que está numa outra feature que não está no teu código, tá? Tu chama uma intent, mas em vez de passar lá o teu class package, tu passa o URL para ele do teu entry point, entendeu? Então, se tu está numa feature e tem que, para a parte de pagamento, navegar para uma outra parte que não está incluída naquela tua feature única ali, né? Tu vai fazer isso, tá? Um detalhe importante, tá? Quando a gente fala em feature, ela não necessariamente é uma activity, né? Uma feature pode ser um conjunto de activity que façam sentido estar juntos, né? Então, por exemplo, se tu está no teu carrinho e talvez pouca coisa, talvez faça sentido a tua parte de pagamento estar junto ainda ali, sem precisar sair para um outro módulo, entendeu? Então, isso aqui é mais, tu tem que navegar uma outra activity que está num outro módulo completamente diferente da tua aplicação. Uma dúvida, eu vi que uma parte que vocês mostraram que não consegue pegar os identificadores de placa e tal. Como vocês estão trabalhando com, provavelmente, pelo que eu entendi, um Instant App para conectar a impressora,
isso seria por exemplo, o MAC da placa Bluetooth seria uma informação interessante. O que vocês pensam em fazer para, tipo, para esses casos? Eu vou imprimir uma foto, só que eu não quero instalar o app, mas ao mesmo tempo eu preciso desse cara. A questão ali é a restrição, tá? Ela é os identificadores de hardware do device. Eu não consigo pegar o MAC address do meu próprio device. Mas eu consigo, por exemplo, no Bluetooth, né, que é o caso, não é a impressora que comunica, eu que comunico com a impressora, né? Então eu consigo listar quais são as impressoras que tem, eu consigo pegar o MAC address dela e comunicar com ela, né? Mas a ideia é muito mais que tu não consiga pegar o identificador como aquele usuário não instalou a aplicação ainda, ele não se disse se ele quer ter ou não uso, é para a gente não conseguir vincular ele a um ID único que tu poderia saber quem é esse usuário, né? É mais questão de segurança do usuário e não tanto com os devices, né, no ambiente.